aqui a gravação, a aula já está sendo gravada. Então, eu saúdo novamente a todos e todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, sintam-se acolhidos, acolhidas, que bom que vocês estão conosco aqui nesse curso. E nós vamos, antes de iniciar o curso propriamente dito, a aula propriamente dita, nós vamos ter uma palavrinha aqui do nosso pró-reitor de ensino, o professor Adriano, que está conosco aqui, então ele gostaria de dirigir algumas palavras aqui para vocês, e depois eu também vou falar algumas palavras aqui, já vou apresentar o professor Newton, e nós vamos devolver então a palavra a ele para que a gente possa iniciar então a nossa aula. Então, eu passo a palavra, saúdo o professor Adriano, agradeço por arrumar um espacinho na sua conturbada agenda, né, professor Adriano, para poder estar aqui conosco nesse pontapé inicial desse tão importante curso, né, para a nossa instituição. E, então, a palavra é sua, por gentileza. Muito obrigada por estar aqui e a palavra é sua, professor Adriano. Boa tarde a todas e todos. Obrigado, professora Eliane. Queria começar agradecendo ao Departamento de Formação e Práticas Educativas por mais essa ação, uma ação estratégica à Pró-Reitoria de Ensino e para o IFSC, né, no sentido de que a gente pode aqui, por meio desses e tantos outros momentos de formação que estamos promovendo, permitir que a gente possa ter a reflexão crítica sobre o nosso fazer e sobre a relação que nós temos enquanto instituição e com a sociedade e com os diversos dilemas que a sociedade enfrenta. Queria dizer da satisfação de estar novamente com o professor Newton Duarte, agradecer também, desde o ano passado, dos nossos primeiros diálogos, sempre muito solícito, né, e disposto a contribuir com o nosso trabalho, entendendo, inclusive, da relevância que tem o processo de formação e de que nós estamos num contexto que precisamos reafirmar, inclusive, a nossa concepção, a perspectiva que orienta o nosso PPI, e aqui falando da pedagogia histórico-crítica mais diretamente, que será objeto aqui, com certeza, de debates, né, de processos de construção coletiva desse grupo, né, e que o professor tem fazer aqui e as mediações necessárias. Dizer que esse processo que nós estamos vivenciando hoje aqui é um de tantos outros que nós já realizamos e que vamos realizar. Hoje pela manhã, inclusive, nós estávamos com toda a equipe de gestão da Proem passando a nossa agenda de formação daqui até a metade do ano, né? E aí, depois vocês podem, inclusive, junto com a professora Eliane, detalhar cada um desses momentos, né? Mas a gente tem aí pela frente debates como os que vão acontecer na semana que vem sobre direitos humanos, o ciclo de direitos humanos, que é um debate importantíssimo e que vão acontecer também a partir de atividades presenciais, né, em diferentes campos, começando pelo campus Florianópolis. Na semana que vem estaremos em Garopaba, levando debate sobre o ensino médio integrado e acompanhando o professor Dante nessa formação. Nós teremos na semana que vem a continuidade da formação sobre os fundamentos da EAD, que já iniciou, teremos o segundo momento. Nós estaremos debatendo a assistência estudantil, seguindo o ciclo de debates da assistência estudantil do IFSC, a política de assistência estudantil. Enfim, debates que vão perpassar tudo isso que a gente está fazendo aqui, como, por exemplo, no dia 18, vamos lançar a revisão do plano estratégico de permanência e êxito do IFSC, e a partir daí um debate com os campos para aprofundar o documento. No dia 22, estaremos com o professor Demerval Saviani para lançar a revisão, né, o início da revisão do projeto pedagógico institucional, nosso PPI, no contexto de revisão do PDI institucional. Então, será o lançamento. A gente já convida vocês para estar conosco no dia 22, às 10 horas, para esse lançamento. Nós teremos também, começaremos um trabalho, um ciclo de formação
sobre educação especial, um trabalho que vai acontecer no campus Palhoça, como início desse debate. Nós teremos um debate, um ciclo de formação sobre saúde mental, a partir do mês de junho. Nós já temos preparado um dos dias da Semana Pedagógica da metade do ano para ter formação sobre temas diferentes também, né? Encaminhar o convite a todos. Enfim, debate que para nós, é o conjunto de atividades que para nós é parte de uma estratégia que é de colocar a formação no centro do processo educativo, que é aquilo que permite que a gente possa construir processos pedagógicos de maneira bastante clara e com planejamento mediado pelo debate teórico conceitual mais profundo. Então, a gente fica muito feliz de trazer essa discussão, entende que essa discussão, ela de alguma maneira, ela esteve presente na instituição, mas ela sempre foi muito marginal, ela não foi um debate que necessariamente foi estimulado do ponto de vista da gestão, da reitoria, e nesse momento a gente coloca isso como um tema central para que a gente possa refletir de maneira sistêmica com todos os campos. Então, queria agradecer a cada um e cada uma que está aqui conosco nessa tarde e dizer da alegria de poder estar iniciando esse ciclo que não se encerra, né, na verdade, com os 4 encontros que vamos ter até o final aí de junho, né, início de julho. Vai depois continuar numa agenda já pactuada com o professor Nilton Duarte, se seguimos nesse debate, né. Queria agradecer novamente a presença, pedir já desculpas de antemão, que vou precisar sair mais cedo, porque daqui a pouco, inclusive, a gente vai precisar fazer um deslocamento a Caçador, né? Caçador daqui são 6 horas, então já vamos pegar a estrada à noite também, mas dizer que a gente está à disposição para poder, inclusive, pensar outros temas, outras temáticas que têm a ver com uma perspectiva de educação crítica, emancipadora e que, de fato, contribua para a transformação da nossa realidade social. Muito obrigada, então, professor Adriano, pela presença aqui nesse início de ciclo, pelas suas palavras sempre encorajadoras, né, sempre propositivas. Agradeço muito, então, e agradeço novamente, então, a cada um e uma por estar aqui, por optar em fazer esse curso, né, ingressar aqui nesse primeiro módulo, né, o segundo módulo dessa formação, então, ela vai ocorrer a partir de agosto, né, então o professor Nilton está arrumando a sua agenda, né, para acomodar esse segundo ciclo, que vai ser focado daí na pedagogia histórico-crítica, né, e agradecer especialmente, né, o professor Nilton, que foi muito generoso, foi muito formativo para mim esse diálogo, essa negociação, né, para chegarmos até aqui. O professor sempre muito generoso, sempre muito disponível, sempre muito solícito, né? Então, agradecer imensamente, né? O professor está fazendo esse trabalho, essa formação não está tendo custo para o IFSC, né? O professor está fazendo além do seu horário de trabalho, né? Então, agradecer assim imensamente pela disponibilidade, pela generosidade em mobilizar ali os seus conhecimentos, de acomodar um lugar aí na sua agenda, que também não é que não é pouca, né, entre os seus compromissos ali com a graduação, com a pós-graduação, com ensino, com pesquisa, com extensão, né, para poder vir aqui conversar com a gente sobre esse tema tão importante, né, considerando que somos uma instituição de educação, né, e considerando, em particular, o nosso momento agora de revisão do PDI, do PPI também, né, então, contando que a pedagogia histórico-crítica é o nosso fundamento de educação no nosso PPI, né, e que nós vamos passar por um momento agora de revisão do PDI, do PPI. Então, essa formação ela vem num momento muito oportuno e ela é de extrema importância para que possamos qualificar as nossas visões, qualificar o debate institucional, né? Então, essa formação ela é muito estratégica agora, né? E nós agradecemos o professor Nilton, né, pela tamanha generosidade, né,
em aceitar estar conosco aqui, em dedicar esse tempo aqui para nos ajudar a conhecer um pouco mais aqui sobre as teorias pedagógicas em geral e, em particular, sobre a pedagogia histórico-crítica. Então, agradeço, deixo registrado aqui, com letras garrafais, aqui o meu agradecimento, né? E o agradecimento também a outras pessoas, aqui a Ivanir, né, que foi quem mediou aqui a nossa comunicação com o professor Newton, agradecer também o Jefferson, né, que é da equipe Serfiad, que está aqui ajudando no suporte técnico, a Ana Thaís, que também está aqui. Então, agradecer a todos e todas que, de uma forma ou outra, contribuíram e ajudaram para que esse dia de hoje fosse possível, para que esse ciclo pudesse estar acontecendo. Então, eu vou passar a palavra agora para o professor Newton, vou fazer uma breve apresentação, porque se eu fosse apresentar devidamente o professor Newton, eu já peço perdão por isso, né, por essa tão breve apresentação, se eu tivesse que apresentá-lo devidamente, eu ia levar um tempão, né, porque tem muita coisa para falar sobre o professor, né. O professor Newton tem toda a sua formação na educação, doutorado, pós-doutorado na educação. O professor Newton é docente da Unesp de Araraquara e, entre as suas temáticas de estudo, né, ele tem uma vasta produção, é professor da Unesp desde 1988, né, professor Newton? Depois também ele pode complementar as informações e também vocês podem acessar, podem e devem, né, acessar o currículo Lattes do professor, né, para saber quem é o professor Newton, né, que estará conosco. Uma pessoa extremamente generosa, um estudioso, é uma das referências no Brasil atualmente que produz conhecimento sobre a pedagogia histórico-crítica. Então, acho que é uma breve apresentação aqui que eu posso fazer, que traz assim esse apanhado, né? Tem muita coisa mesmo, se vocês forem acessar o currículo do professor Newton, vocês vão ver o quanta coisa o professor Newton já fez e faz, e pesquisa, estuda e produz, né? Esse grandioso trabalho ali no ensino, na pesquisa, né, na extensão que o professor Newton realiza. Então, eu passo a palavra agora ao professor para que ele possa se apresentar melhor, que possa iniciar essa nossa relação aqui. Então, a palavra é sua, professor, muito obrigado por estar conosco e desejo uma boa aula a todos e todas. Bem, boa tarde, espero que vocês estejam bem. Desejo mesmo para seus familiares, para seus amigos. Obrigado, professora Eliane, pela acolhida. Inicio agradecendo a vocês. A professora Eliane agradeceu aí repetidamente, né, a minha disponibilidade para realizar essa atividade, esse trabalho com vocês, mas eu acho que esse agradecimento precisa ser recíproco, porque afinal de contas vocês estão disponibilizando o seu tempo para dialogarem comigo, para a gente estudar juntos, para a gente poder conversar sobre conceitos, sobre teorias, sobre ideias, sobre nossas visões de educação. Então, isso para mim é sempre uma oportunidade bastante enriquecedora e eu inicio também, então, retribuindo o agradecimento pela oportunidade de dialogar com vocês, especialmente porque são colegas, né, professoras, professores de instituições públicas de ensino, e é sempre uma oportunidade bastante significativa para mim poder dialogar com colegas que trabalham com educação, especialmente quando trabalham em instituições públicas, como é o nosso caso. Como disse a professora Eliane, eu sou professor da Unesp, Universidade Estadual Paulista. Eu trabalho no campus de Araraquara. A Unesp tem campos espalhados por todo o interior do estado de São Paulo. Eu trabalho no campus de Araraquara, sou professor da Unesp há mais de 35 anos. Em março, agora, dia 10 de março, completei 35 anos como docente dessa instituição. Eu leciono para o curso de pedagogia, para licenciatura em ciências sociais, licenciatura em letras, e
para o programa de pós-graduação em educação escolar, aqui da nossa Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, tenho orientandos de mestrado e doutorado nesse programa, tenho os orientandos também de graduação, iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso, supervisiono também colegas que fazem pesquisa em nível já de pós-doutorado, enfim, realizo minhas pesquisas como docente da Unesp e com apoio, por exemplo, do CNPq, que já há bastante tempo tem me concedido bolsa de produtividade em pesquisa e, às vezes, também tenho recebido bolsa da CAPES para realizar estágios de pesquisa no exterior ou bolsa da FAPESP. Então, eu trabalho fundamentalmente com instituições públicas de pesquisa, de ensino, de produção e difusão do conhecimento e de formação de educadores. A questão da formação, a chamada formação inicial e a chamada formação continuada de educadores é algo que reputo ser da maior importância. E a minha vida toda, então, está ligada à questão da educação escolar. Eu fiz graduação em pedagogia na Universidade Federal de São Carlos, né? Eu ingressei em 1980 na Federal de São Carlos, porém não ingressei em pedagogia, eu ingressei no curso de engenharia de materiais, em meados do ano de 1980. Comecei lá o curso em agosto de 1980. Mas com o decorrer do curso, da minha participação no curso, meu envolvimento com o movimento estudantil e preocupações de ordem filosófica, política, social, que eu trazia dos meus estudos no segundo grau, na época chamava-se segundo grau, eu acabei chegando à conclusão que não fora uma escolha acertada da minha parte o curso de engenharia, que não era o que eu queria para mim, e decidi me engajar num projeto de alfabetização de funcionários que era desenvolvido na Universidade Federal de São Carlos por professores daquela universidade, por alunos daquela universidade, e a partir disso eu abandonei o curso de engenharia e passei para o curso de pedagogia. E me formei no curso de pedagogia em 1985, e durante todo esse período eu participei desse projeto de alfabetização de funcionários que teve uma importância muito grande na minha formação, e foi nesse projeto que eu tive contato pela primeira vez com escritos do professor Demerval Saviani, com a pedagogia histórico-crítica, e foi participando desse projeto, então, que eu tomei a decisão de me engajar com a pedagogia histórico-crítica, coisa que eu venho fazendo até hoje, venho procurando contribuir para a construção, a difusão dessa pedagogia. Queria ressaltar também algo que a professora Eliane mencionou, mas como está sendo gravado, eu acho bom deixar isso registrado explicitamente, que eu sou docente da Unesp, estou realizando esta atividade sem qualquer tipo de remuneração por parte do Instituto Federal. Então, é uma atividade que eu realizo como docente da Unesp. Eu entendo que, como eu sou docente da Unesp em regime de dedicação exclusiva, então, atividades que eu realize com outras instituições públicas fazem parte do meu trabalho como docente da Unesp, e eu devo sempre, isso é incluído nos relatórios que fazemos como docentes da instituição, das nossas atividades de extensão, das nossas atividades, enfim, de participação em eventos, e então, deixar isso registrado, porque nós vivemos numa época que vocês sabem muito complicada, né? Nós somos atacados
das mais diversas maneiras e acusados de coisas assim absurdas, né? Quando, na verdade, a gente faz o que faz como docente de instituição do ensino superior, que tem uma concepção, que tem uma visão do que é educação, do que é o nosso trabalho. Então, se eu estou aqui hoje, embora a professora Eliane tenha repetidamente usado a palavra generosidade, né, tem algo além disso que é o significado, o sentido que isso tem para mim, né? Estar aqui com vocês, estudando, isso faz parte do meu trabalho com a educação, com a formação de educadores, né? Com a difusão da pedagogia histórico-crítica. Em última instância, na verdade, é o compromisso com aquilo que é a tese central da pedagogia histórico-crítica, que é a socialização do saber sistematizado. Num certo momento, nós vamos conversar mais detalhadamente sobre isso aí ao longo dos nossos encontros, mas a socialização do saber sistematizado é a tese central da pedagogia histórico-crítica, já enunciada pelo professor Saviani na primeira metade da década de 1980, e todas as oportunidades que eu tenho de contribuir de alguma forma para a difusão dessa tese, para trabalhar pela socialização do saber sistematizado nos vários níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior, na medida das minhas possibilidades intelectuais, físicas, de tempo, etc., eu procuro participar. Então, isso para mim é algo importante. Outro esclarecimento, né, que eu procurei nas conversas aí com a professora Eliane, o ideal, na minha opinião, seria que eu e vocês tivéssemos um tempo maior para conversarmos, coisa que nesse momento, para mim, pelo menos, não é possível, e acho que para vocês também não, né? Um tempo maior para conversarmos, mais encontros e mais tempo nos encontros e assim por diante, para que pudesse realizar aquilo que eu faço na pós-graduação e também procuro fazer na graduação, até onde é possível, que é, inicialmente, um estudo amplo das teorias pedagógicas. Então, um estudo das várias teorias pedagógicas, aquelas que exercem uma influência mais forte na educação brasileira, relacionando essas teorias pedagógicas com os determinantes sociais, históricos, culturais que fazem com que essas teorias pedagógicas tenham maior difusão ou menor difusão, num certo momento exerçam o papel de teorias hegemônicas ou outras teorias como a pedagogia histórico-crítica que trabalham, lutam, disputam espaço na condição de pedagogias não hegemônicas, quer dizer, pedagogias contra-hegemônicas. Então, fazer um estudo amplo dessas teorias, amplo assim, uma visão ampla das teorias pedagógicas, focando nos conceitos centrais, nas ideias centrais de cada uma delas, sempre relacionando com o contexto social, histórico no qual nós vivemos, a realidade brasileira dentro da realidade mundial e assim por diante. E aí sim, num segundo momento, fazemos um estudo mais detalhado da pedagogia histórico-crítica e desde os textos do professor Saviani, lá no início da década de 80, até textos que atualmente vêm sendo produzidos, né, por ele e por todo um coletivo de educadores e pesquisadores que tem procurado contribuir para essa perspectiva educacional. Só que o tempo é sempre um fator limitante, né? É uma das condições do trabalho educativo, é o tempo, nós sempre temos que lidar com as limitações de tempo, e diante dessas limitações, o que eu propus para este primeiro módulo
é apenas uma discussão inicial, né, vamos dizer assim, uma primeira aproximação ao tema das teorias pedagógicas. Então, de certa maneira, é um resumo, né, é um início daquilo que seria um curso mais detalhado, um pouco mais extenso, sobre as teorias pedagógicas. Para que aí, no segundo semestre desse ano, a gente possa agendar outros encontros e nesses outros encontros a gente possa se deter mais no estudo das questões centrais para a pedagogia histórico-crítica, também considerando que será apenas, digamos, na forma de, como disse o professor Saviani, primeiras aproximações, né? Serão estudos introdutórios a questões centrais da pedagogia histórico-crítica. Além disso, tem, é claro, o fato de que, como sou eu que estou pensando aqui com vocês essas questões, eu faço escolhas. Escolho textos, escolho autores, e é claro que outra pessoa que viesse trabalhar com vocês na linha da pedagogia histórico-crítica poderia fazer escolhas de outros textos e de outros autores. Também essas escolhas, além de envolver escolha de textos e autores, envolve também dar uma atenção maior a certos temas, certas questões, certos conceitos, certas discussões. Então, estou assumindo que tem a minha visão, a minha interpretação da pedagogia histórico-crítica, que pode não coincidir, pelo menos não inteiramente, com o que outros colegas pensem a respeito da pedagogia histórico-crítica. E, eventualmente, nas nossas conversas, nossos diálogos, a gente vai detalhando um pouco mais hoje, um pouco mais sobre essas questões. Aí, como vocês viram, né, a programação que eu propus, então começa hoje com 2 textos, um texto da professora Maria Célia Marcondes de Moraes, intitulado Recuo da Teoria, Dilemas na Pesquisa em Educação, que foi publicado em 2001, e um texto meu, de 2003, intitulado Conhecimento Tácito e Conhecimento Escolar na Formação do Professor. Por que Dona Dichon não entendeu Lúria? Foi publicado, então, em 2003, na revista Educação e Sociedade. O texto da professora Maria Célia foi publicado na Revista Portuguesa de Educação, mas também ela apresentou esse texto no GT de Filosofia da Educação da ANPED. Se não me falha a memória, no ano de 2001, mas não tenho 100% de certeza em relação a isso. Aí teremos nosso segundo encontro, que será sobre a educação e a superação do senso comum neoliberal. Nesse segundo encontro, nós discutiremos do professor Saviani a introdução de um livro seu, que foi publicado, teve a primeira edição no ano de 1980, e essa introdução explica o título do livro. O título do livro é Educação, do Senso Comum à Consciência Filosófica. Então, nós vamos discutir sobre esse texto que, na minha interpretação, né, lançou as bases, foi uma primeira síntese das ideias que depois o professor Saviani e outros educadores desenvolveriam nessa perspectiva da pedagogia histórico-crítica, que, entre outras inspirações, né, a primeira de todas é a obra de Karl Marx, mas entre outras inspirações, a pedagogia histórico-crítica inspira-se também nos escritos de Antônio Gramsci, e o conceito de senso comum, que é trabalhado aí nesse texto do professor Saviani, é extraído da obra de Antônio Gramsci. E, por falar em senso comum, é por isso que eu incluí o segundo texto, né, que é intitulado O Senso Comum Neoliberal Obscurantista e seus impactos na
educação brasileira. Estou vendo aí que eu não pus as referências desculpe, foi falha minha. Não pus as referências aí do texto, mas se vocês procurarem, vocês encontrarão que foi um texto publicado na revista revista online de política e gestão, no ano de 2021, né? E é um texto que eu escrevi com mais 2 autores. Nesse texto, a gente parte da visão de Gramsci sobre o senso comum para depois discutir o que quais são as características do senso comum neoliberal. Porque para falar sobre senso comum nos dias de hoje, quer dizer, já há algumas décadas, né, nos dias de hoje, já há algumas décadas que, para a gente falar sobre senso comum na realidade brasileira, a gente precisa discutir sobre, e não é só brasileira, mas o que no primeiro momento, o que nos interessa mais diretamente é a nossa realidade brasileira, a educação brasileira. Para falar de senso comum, a gente precisa falar da influência do neoliberalismo, das ideias do neoliberalismo no senso comum. Depois nós teremos o terceiro encontro, em que nós, aí sim, discutiremos um pouco mais detidamente a questão propriamente dita das teorias pedagógicas, com 3 textos, né? Um do professor Saviani, um texto clássico lá do começo dos anos 80, intitulado As Teorias da Educação e o Problema da Marginalidade, que é o primeiro capítulo do livro Escola e Democracia. Um texto meu, intitulado As Pedagogias do Aprender a Aprender e Algumas Ilusões da assim chamada Sociedade do Conhecimento, que foi publicado em 2001 na Revista Brasileira de Educação. Depois ele foi publicado como capítulo de um livro meu, intitulado Sociedade do Conhecimento ou Sociedade das Ilusões, né? Eu posso depois, inclusive, disponibilizar aí, tem na internet cópia digital do meu livro, né? Desse livro que foi publicado em 2003, se não me falha a memória, a primeira edição dele. Então, esse texto, As Pedagogias do Aprender a Aprender e Algumas Ilusões sobre a assim chamada Sociedade do Conhecimento, de 2001, e, por fim, ainda para aquele encontro, um outro texto meu de 2010, intitulado O Debate Contemporâneo das Teorias Pedagógicas. E, fechando esse primeiro módulo, um texto de minha autoria que foi publicado no finalzinho do ano passado, na revista Germinal, um texto intitulado O Significado Político da Objetividade do Conhecimento e de Sua Difusão, argumentos contra o negacionismo e o relativismo. E assim eu espero fazer uma primeira rodada de discussões, de estudos, de conversas com vocês, que a partir disso a gente possa depois entrar no estudo mais detalhado, né, das questões próprias à pedagogia histórico-crítica. Mas eu também disponibilizei, passei para a professora Eliane, né, o programa de estudos, né, que eu organizei para uma disciplina na pós-graduação, este semestre, só que aquele programa, em termos das leituras, está incompleto. Eu estou em dívida com meus alunos, eu preciso completar aquele programa. O programa está já definido em termos de cronograma e tudo mais, das teorias pedagógicas, está faltando só eu inserir quais serão as leituras, né, de uma parte das aulas lá que eu ainda não incluí. Pretendo fazer isso nos próximos dias, e assim que eu concluir a inclusão de todas as leituras, passarei novamente para a professora Eliane, para que ela possa, então, disponibilizar para vocês, apenas como para vocês terem conhecimento do tipo de programação de estudos que faço com os alunos da pós-graduação. E aí, é claro, eventualmente, quem tenha interesse vai, né, procurar ler algumas uma parte, pelo menos, daquela bibliografia.
Bom, então isso é uma visão bem inicial, bem panorâmica, né? Quem quiser saber de mais coisas que eu venha escrevendo ou produzindo, etc., duas indicações. Há um portal chamado Academia, e se vocês então procurarem lá pelo meu nome, Newton Duarte Academia, encontrarão a minha página nesse portal, e nessa página eu tenho disponibilizado o máximo possível dos meus artigos, capítulos de livro. Então tem material, e tem lá artigos publicados de tanto a tanto, então eu dividi meio que por período. Tem capítulos de livros em português, tem material publicado em inglês, então tem bastante material meu lá que dá para acessar gratuitamente. A maior parte desse material está disponível, sim, em outros sites, por exemplo, os sites das revistas que publicaram artigos, mas eu procurei, na medida do possível, reunir tudo nessa página para facilitar o acesso. Tem também um canal meu no YouTube, Newton Duarte 1961, que foi o ano do meu nascimento. Então, tem lá Newton Duarte 1961, eu tenho disponibilizado nesse canal do YouTube gravações de palestras. Então, nesse período aí da pandemia, né, que a gente fez muitas lives, né, ficamos presos em casa, né, então era aula remota, live, uma coisa tanto torturante, né? Mas teve o lado positivo, né? Fiz essas lives, elas foram gravadas e várias, então eu procurei várias delas, quer dizer, quase todas elas estão disponibilizadas também em outros canais, mas eu reúno aí só para facilitar, né, o acesso de quem tem interesse. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre os textos de hoje. E, na verdade, eu vou fazer um apanhado geral, né, assim, breve, que eu espero que, na medida da disponibilidade de tempo de cada um de vocês dediquem um tempo à leitura desses textos. Eu vou começar com o texto da professora Maria Célia Marcondes de Moraes, que, infelizmente, faleceu, né, em 2008. A professora Maria Célia era professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela, juntamente comigo, né, eu e ela criamos o grupo de pesquisa Estudos Marxistas em Educação, né? E, enfim, a gente dialogava, a gente discutia sobre várias questões em relação à educação, e esse texto dela, O Recuo da Teoria, é um texto que eu considero bastante importante, e ele aborda exatamente algo que estará sempre presente aqui nas nossas discussões, que poderíamos, eu formularia da seguinte maneira: afinal de contas, a educação precisa de teoria, né? A atividade educativa, a prática pedagógica precisa de teoria? Ou a prática pedagógica dispensaria as teorias? Se não totalmente, né, mas se relacionaria com as teorias de uma forma mais, digamos, pragmática, eclética, aquela ideia de pegar de cada teoria, né, algumas ideias que pudessem ser válidas, úteis para o enfrentamento de questões que surjam no nosso cotidiano como professores, né? Então, nesse caso, a teoria é quase que semelhante a uma caixa de ferramentas, né? Que a gente abre a caixa de ferramentas e vê o que eu estou precisando agora, né? Das ferramentas que eu tenho aqui, qual ou quais podem ser úteis
para esse trabalho, para esse problema que eu tenho que resolver. Então, isso que eu chamo de uma visão pragmática das relações entre teoria e prática. Será que a prática pedagógica, ela é suficiente? Será que seria suficiente para a prática pedagógica essa relação pragmática com as teorias? Ou será que a gente precisa conhecer as teorias? E quando eu digo conhecer as teorias, não é só conhecer, assim, digamos, algumas ideias que alguns autores escreveram, mas é conhecer o núcleo conceitual das teorias e relacionar essa teoria com uma visão de sociedade, uma visão de ser humano, de conhecimento, da história humana. Porque quando a gente discute a importância da teoria para a educação, também nós estamos discutindo as relações entre a nossa visão de educação e a nossa visão mais ampla de sociedade. Porque se a gente tiver uma visão da educação, uma visão imediatista de educação, uma visão pragmatista, a gente se coloca, vamos dizer, alheio aos debates sobre a sociedade, a gente se coloca à distância das análises sobre o que seja a sociedade na qual nós vivemos, o que seja a sociedade na qual nós trabalhamos, e a gente foca só no nosso fazer pedagógico, ignorando, desconsiderando, né, as relações desse fazer pedagógico com as questões fundamentais do mundo contemporâneo, da sociedade brasileira. Então, discutir sobre a importância da teoria é também discutir sobre nossa visão acerca das relações entre educação e sociedade. É o que faz a professora Maria Célia no texto dela. Uma leitura atenta do texto da professora Maria Célia nos mostra que a questão, né, que ela está nos trazendo para a reflexão é a questão da perda do afastamento em relação às reflexões críticas sobre a sociedade capitalista. A questão de fundo que está presente no texto da professora Maria Célia é a questão da sociedade, de um modo geral, dos intelectuais, das ciências humanas e dos educadores se afastarem da própria perspectiva de reflexão. Será que essa sociedade é a única forma possível de sociedade? Será que essa maneira de viver a vida humana, essa forma de vida humana, né, essa forma baseada na competição, no individualismo, no salve-se quem puder, é a melhor forma de organização da sociedade, da vida, das relações sociais? Vocês vejam que lá no final, no último item do texto da professora Maria Célia, ela recorre a uma obra literária, né? E menciona lá o primeiro capítulo dessa obra, e nesse capítulo é narrado um evento, uma situação, né? Um menino, um garoto, uma criança está num balão, sozinha, e o balão está subindo. E aí precisava fazer alguma coisa para salvar a criança, né? Ou seja, puxar o balão para baixo. E 10 pessoas se penduram na corda do balão, né, na tentativa de puxar o balão para baixo. Mas a força do balão vai
né, puxando para cima, e as pessoas começam a ficar com medo, né, com medo de serem levadas para cima, agarradas àquela corda. E aí, um por um, começa a soltar a corda do balão. E no final das contas fica só um. Só uma pessoa fica presa, pendurada à corda do balão, e a criança, no final, como narra, eu não li essa obra literária, então eu só conheço aí pelo texto da professora Maria Célia. A criança se salva, mas aquela pessoa que ficou agarrada, a última que não largou a corda do balão, morre. E aí ela faz a seguinte reflexão, baseada quer dizer, o livro faz essa reflexão, né? Houve um certo momento em que, para as pessoas que estavam tentando segurar o balão, agarrando-se à corda, houve um momento em que, para aquelas pessoas, deixou de ser importante usar o nós. Pensar, ou seja, pensar coletivamente, né? Pensar como nós. Deixou de ser importante pensar o nós e passou a ser mais importante pensar eu. Ou seja, pensar de maneira individualista, pensar de maneira apenas na sua, né, na sua segurança, no seu risco, o que eu vou fazer. Então, ao invés de haver uma articulação coletiva, o que nós coletivamente podemos fazer, até porque diz, as pessoas não se agarraram ao balão porque havia clareza da parte delas de qual seria a estratégia coletiva. Agarraram-se à corda só num impulso, assim, numa intuição, uma percepção de que precisava fazer alguma coisa, precisava ajudar. Mas não chegou a ser uma ação coletiva, né? Foi só vamos dizer, um impulso de vários indivíduos. Só que assim como foi um impulso de vários indivíduos e não se tornou uma ação coletiva, né? Cada indivíduo resolveu, baseado no seu medo de morrer, resolveu largar a corda do balão, né? O único que não largou foi aquele que no final morreu. A questão, então, da visão que nós temos de sociedade, da visão que nós temos das relações entre educação e sociedade, e aí situando o texto da professora Maria Célia, né? Publicado em 2001, então nós estamos falando daquela passagem do século XX para o século XXI. E ela situa, logo ao início do texto, sua reflexão naquele contexto mundial da globalização, né, de todo o processo de reestruturação do capitalismo nas últimas décadas do século XX, e sabemos muito bem, depois nós vamos conversar isso no nosso próximo encontro, né, que tudo isso veio, do ponto de vista ideológico, veio acompanhado fortemente, né, da visão de mundo neoliberal. A difusão do neoliberalismo na década de 1970, na década de 1980, 1990. Então, essa reorganização da sociedade, essa reorganização da produção capitalista e das relações de produção, ou melhor dizendo, das relações entre capital e trabalho, né, na nossa sociedade, e os impactos disso em termos de visão, né, da ética, do posicionamento de cada um, a questão do coletivo e do individualizado. E, juntamente com isso, também a professora Maria Célia discute, né, coisa que depois ela vai discutir mais detidamente em textos que ela escreveu posteriormente, temos no texto dela
a discussão sobre o pós-modernismo, sobre as ideias pós-modernas, o ceticismo epistemológico, a fragmentação, a visão fragmentada de sociedade e assim por diante. Coisa que também nós vamos depois, em outro momento, conversar mais detalhadamente. Então, essa união, né, de neoliberalismo e pós-modernismo, eu já havia trabalhado com isso num livro meu que foi publicado no ano 2000, intitulado Vygotsky e o Aprender a Aprender. E o subtítulo do livro é Crítica às apropriações neoliberais e pós-modernas da teoria vygotskiana. Naquele livro, eu fiz uma análise de como as ideias desse psicólogo bielorrusso, Vygotsky, vinham sendo difundidas na educação brasileira e mostrei que essas ideias, né, vinham sendo interpretadas, as ideias de Vygotsky vinham sendo interpretadas à luz, né, desse universo ideológico que é uma mistura de neoliberalismo e pós-modernismo. Então, até hoje eu vejo dessa maneira, eu vejo que o universo ideológico, a ideologia dominante da nossa época é uma mistura de neoliberalismo e pós-modernismo. Mas isso eu não inventei da minha cabeça, isso eu me baseio em outros autores que estudei. A própria Maria Célia, aí no texto dela, cita autores que ela estudou, que também fizeram análises semelhantes. Bom, e aí então ela discute, né, o recuo da teoria na educação, recuo esse muito forte na década de 1990, porque ela está escrevendo em 2001, então ela está se referindo à década de 1990 e, em parte, também à década de 1980. Mas no Brasil, esse recuo da teoria, né, essa despolitização da visão, né, de educação, ou isso que a Maria Célia chama de o apaziguamento, né, da visão, uma visão de uma sociedade apaziguada, né, uma sociedade, então, que não estaria dividida por conflitos, por luta de classes e assim por diante. Isso se refletindo no recuo da teoria, ou seja, perdendo importância na educação e na pesquisa em educação, a discussão sobre os fundamentos teóricos daquilo que a gente faz, né? Seja como pesquisador, seja como educador. E esse recuo da teoria, ele é também, né, expressão de uma adesão, nem sempre muito consciente, né, a esse universo ideológico neoliberal e pós-moderno. Então, esse texto da professora Maria Célia, no meu entender, é um texto de grande importância que alertou-nos para um problema ali no começo, né, deste século, mais de 20 anos atrás, e continua mais do que nunca atual na minha avaliação, né? Aliás, na minha avaliação, esse problema só se acentuou, né? Cada vez mais nós temos a difusão de uma visão de educação na qual a teoria é desvalorizada. E eu vou dizer, é desvalorizada em dois sentidos. É desvalorizada em termos do trabalho do professor, então, a ideia de que o trabalho do professor não precisa da teoria, né? E a teoria também é desvalorizada em termos das discussões sobre os currículos escolares. E aí, eu acho que um exemplo muito nítido disso é o novo ensino médio, né? O novo ensino médio é uma visão do currículo do ensino médio na qual o conhecimento teórico é visto como algo absolutamente desnecessário,
algo obsoleto, supérfluo, e mais uma lista de adjetivos aí negativos que a gente possa aqui pensar, né? A ideia de que o jovem do ensino médio, ele não precisa de conhecimentos teóricos, ele não precisa de abstrações. O que ele precisa é formar competências que supostamente o capacitem para enfrentar os problemas do cotidiano, seja o cotidiano da sua vida pessoal, seja o cotidiano do mundo do trabalho. Então, a ideia de que o que é relevante para esse jovem é aquilo que esteja diretamente conectado ao seu cotidiano, aquilo que responda a necessidades que ele percebe, que ele sente no seu cotidiano. Então, esse recuo da teoria, ele se faz presente tanto em termos do trabalho do professor, que inclui a formação do professor, porque se ele não precisa de teoria no seu trabalho, ele não precisa de teoria na sua formação. E também o recuo da teoria em termos de a desvalorização do conhecimento teórico e do conhecimento abstrato, das abstrações, na formação das novas gerações. E aí é por isso que eu coloquei como um segundo texto para a nossa discussão hoje, esse meu texto, também de 20 anos atrás, né, 2003, já estamos em 2023, que é um texto que a ideia de escrever esse texto me ocorreu da seguinte maneira. Como eu disse a vocês, então, o meu livro Vygotsky Aprender a Aprender havia sido publicado ali no ano 2000. E aí, acho que foi em 2001 ou 2002, não me lembro mais, uma orientanda minha de doutorado à época, né, estava fazendo o exame de qualificação do doutorado dela, e aí um professor que estava participando do exame de qualificação, né, reagiu de maneira fortemente negativa ao fato de que na tese dessa minha orientanda, a tese que estava em elaboração, né, claro, porque estava no exame de qualificação, e ela fazia críticas a essa linha que se tornou conhecida como linha do professor reflexivo. E dentro da linha do professor reflexivo, estudos sobre a personalidade do professor, a pessoa do professor. Bom, e aí esse professor que estava na banca disse assim, mas eu não sei por que vocês estão... A minha orientanda e eu, né? Eu não sei por que vocês estão criticando essa perspectiva, porque vocês trabalham com Vygotsky, com Luria, e o Donald Schoen também trabalha com esses autores. Isso me surpreendeu, eu não sabia que Donald Schoen havia citado Luria ou Vygotsky, né? Isso acendeu uma luzinha na minha cabeça, né? Fiquei pensando, respondi aos comentários, né, até onde eu podia, mas nesse aspecto fiquei calado, não tinha lido ainda, não poderia dizer nada. Fui atrás de ler. Bom, afinal de contas, o que Donald Schoen escreveu sobre o Luria e sobre o Vygotsky? Quando eu li, eu vi que o Donald Schoen, das duas uma, ou não entendeu, né, ou seja, entendeu tudo errado, o que o Luria apresentou na sua pesquisa, ou distorceu deliberadamente. Mas eu não posso partir da premissa de que ele tenha distorcido deliberadamente, porque isso é um juízo de valor moral que só pode ser feito quando você tem comprovação. Caso contrário, é leviano da nossa parte fazer esse tipo de afirmação. Então, eu não tenho comprovação de que ele tenha distorcido deliberadamente. Só me resta a outra alternativa, ele não entendeu. Né? E o que ele não entendeu? O que ele não entendeu foi o seguinte, o Luria fez uma pesquisa
né, na qual ele, uma equipe, a pesquisa foi planejada por ele e por Vygotsky, mas era uma pesquisa de campo que foi desenvolvida numa região ali da Ásia Central, bastante distante de Moscou. Vygotsky estava com tuberculose, ele morreu por causa da tuberculose, então ele não podia fazer aquela viagem, era muito penosa para ele, e o Luria foi com a equipe fazer a pesquisa. Essa pesquisa é relatada, né, em um texto que aqui no Brasil foi publicado numa coletânea, que tem textos do Vygotsky, do Luria e do Leontiev. Essa coletânea intitula-se Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem. E o texto do Luria, que está nessa coletânea, intitula-se Diferenças Culturais de Pensamento. Depois, a mesma editora que publicou essa coletânea, algum tempo depois, publicou um livro no qual Luria relata essa pesquisa de forma mais ampla. Então, o texto é um relato mais resumido. Ok. Nesse texto, então, a Luria relata que eles fizeram lá a pesquisa numa região num momento histórico em que era possível trabalhar com sujeitos envolvidos em diferentes condições de vida e de trabalho. Inclusive, nessas condições de vida, está incluída a questão da escolarização. Então, diferentes condições de escolarização e de trabalho. Alguns que trabalhavam em regiões remotas, um trabalho agrícola, mais na base da agricultura familiar individualizada, com pouquíssimo contato social e nenhuma escolarização. E, no outro extremo, alguns que já estavam envolvidos em agricultura coletiva, relações sociais mais complexas, estavam passando já por processos de escolarização e assim por diante. Aí, o que a pesquisa mostrou? Mostrou que aqueles sujeitos que viviam em condições de trabalho mais individualizado, menos socializado, sem nenhuma forma de escolarização, estamos falando aí início da década de 1930, então vamos situar isso no tempo também, né, nas condições sociais, ou seja, estamos falando de um grande nível de isolamento em relação à sociedade por parte desses sujeitos. Eles revelavam bastante inteligência no que se refere à resolução de questões práticas. Porém, qualquer tentativa de desenvolver raciocínios mais abstratos, né, os sujeitos já se mostravam avessos, né, eles resistentes ao desenvolvimento de raciocínios mais abstratos, e eles sempre recorriam à sua experiência concreta, à sua prática para responder às questões que eram formuladas. Ao passo que aqueles que já estavam num certo nível de escolarização trabalhavam com as abstrações de forma mais tranquila. E aí Luria conclui que tanto a escolarização como a ampliação das relações sociais, incluindo-se as relações de trabalho, o tipo de atividade de trabalho, são importantes para o desenvolvimento do pensamento abstrato, e o pensamento abstrato é necessário para que o sujeito vá além das suas experiências imediatas cotidianas e possa adquirir conhecimento de forma mais ampla, que, portanto, não vem da sua experiência. As pessoas podem discordar, questionar, debater sobre a pesquisa do Luria. Isso é uma coisa. O fato é que ele chegou a essas conclusões. Só que aí o Donald Schoen, o que ele interpreta? Ele interpreta o inverso. Ele interpreta como se Luria estivesse afirmando que aqueles camponeses que se recusavam a trabalhar com raciocínios mais abstratos tinham um pensamento mais rico, tinham um pensamento que dava conta da realidade de forma mais rica,
do que aqueles que trabalhavam com as abstrações. Que o Donald Schoen queira defender essa visão é uma coisa, que ele queira atribuir isso ao Luria é outra coisa completamente diferente. Bom, aí eu tomo isso como um mote do artigo, discuto ao longo do artigo o fato de que toda essa linha conhecida como professor reflexivo ou também epistemologia da prática, ela tem como conceito central o conceito de conhecimento tácito. Esse conceito de conhecimento tácito foi desenvolvido por Michel Polanyi. Polanyi publicou um livro intitulado A Dimensão Tácita, publicou outro livro intitulado Conhecimento Pessoal, e a tese central do Michel Polanyi é de que o conhecimento mais importante para a prática social não são os conhecimentos teóricos, mas sim é um tipo de conhecimento que as pessoas constroem na prática, que as pessoas elaboram fazendo, resolvendo problemas. É uma espécie de saber fazer que não necessariamente é explicitado, conceitualizado, teorizado. É um saber implícito, é um saber tácito, é um conhecimento tácito. Esse conhecimento tácito é que seria o mais importante para a prática dos sujeitos. E o conhecimento teórico ele teria lá sua importância, mas não necessariamente para a prática e muito menos para a prática profissional. E aí no meu artigo, eu analiso artigo do Maurice Tardif, artigo do Philippe Perrenot, e analiso as ideias do Donald Schoen, né? Donald Schoen ficou conhecido internacionalmente por sua elaboração, sua defesa da ideia de formação do profissional reflexivo. E esses autores basicamente defenderam que a universidade não é, na realidade, uma boa instituição para formar profissionais, porque a universidade estaria muito preocupada com os conhecimentos teóricos, científicos, com as disciplinas clássicas das ciências, e isso, na formação do profissional, teria pouca importância, porque o mais importante para o profissional é um tipo de conhecimento ao qual a universidade não daria muito valor, que é o tal do conhecimento tácito. E aí eu faço a crítica a isso, né? Eu mostro como esse tipo de concepção está dentro exatamente dessa perspectiva ideológica do neoliberalismo e do pós-modernismo, e que isso tem consequências bastante graves em termos da formação de professores, e até, inclusive, argumentei da seguinte maneira, que algumas pessoas, alguns educadoras, estavam argumentando que a formação de professores deveria ser feita na universidade, porque na época havia uma discussão se não seria o caso de se criar institutos superiores de educação, especificamente para formar professores. Essa ideia não vingou, essa ideia não foi para frente. Os educadores brasileiros reagiram e disseram, não, o professor tem que ser formado na universidade. Mas aí eu alertei, não adianta nada manter a formação do professor na universidade, se essa formação for orientada por uma perspectiva que desvaloriza o conhecimento teórico. Pois bem, foi o que aconteceu, né? De lá para cá, o que vimos nesses 20 anos desde que publiquei esse texto foi exatamente a reformulação dos currículos, dos cursos de formação de professores, ou quando da criação de novos cursos, da abertura de novas instituições com novos cursos de formação de professores,
um progressivo e mais acentuado, né, nítido processo de desvalorização do conhecimento teórico. Cada vez menos o conhecimento teórico é valorizado na formação de professores, no trabalho de professor. Cada vez mais o trabalho do professor é visto como um trabalho puramente técnico, puramente prático, né? E no qual a teoria desempenharia pouca ou nenhuma relevância. Posso mencionar, inclusive, a minha própria universidade, a Unesp, que já há algum tempo vem insistindo com o corpo docente, por meio da pró-reitoria de graduação, que o corpo docente incorpore à sua prática pedagógica as assim chamadas metodologias ativas. Então, aí até criaram lá na página da Unesp um local para difusão das metodologias ativas, e aquilo que eu falei, né? Aí o professor da Unesp vai lá, como abrisse uma caixa de ferramentas, e vou dizer, deixa eu ver aqui, dessas disponíveis, qual será que eu posso usar, né? PBL, será? Porque Problem Based Learning, né? Será que eu vou usar o PBL? Será que eu vou usar a aula invertida? Será que eu vou usar... E aí ele vê lá, né? Ele ou ela vê lá uma metodologia ativa, fala, acho que eu vou tentar essa daqui. Quem sabe, né? Ainda mais com esse negócio de pandemia, os alunos voltaram assim meio desorientados, né? Meio desconectados, meio desinteressados. Será que se eu usar uma dessas não vai melhorar? E não tem nenhuma discussão de onde vêm essas metodologias, qual a sua fundamentação, né? A que tipo de visão de educação, de conhecimento, de sociedade elas remetem. Então, é uma total ausência de discussão sobre os fundamentos daquilo que a gente faz em educação. Eu, inclusive, há alguns anos atrás, discuti com o então reitor da Unesp, era o professor Sandro, que era aqui da Faculdade de Farmácia aqui da Unesp de Araraquara. Ele foi eleito reitor, então ele foi reitor durante 4 anos. Quando ele era reitor, veio para uma reunião aqui na nossa Faculdade de Ciências e Letras, e eu participei dessa reunião, e ele apresentou, né, como se fosse uma grande novidade, um vídeo lá em inglês sobre universidade, que basicamente estava defendendo o PBL, né? Aí eu falei, professor, olha, vai desculpar, mas eu estudo essas coisas, eu pesquiso sobre essas coisas. E isso que o senhor está apresentando, existem já estudos críticos em relação a isso, né? E a gente precisa analisar os fundamentos, de onde vem isso, né? Quais as implicações, quais as conexões com o pensamento educacional, né? Acho que o senhor está muito empolgado aí com uma coisa que é bastante discutível. Então, me parece que a sua assessoria pedagógica é fraca, né? Claro que ele não gostou da minha conversa, né? E falou, se o senhor quiser assessorar a reitoria, eu falei, não, eu não quero, não. Mas acho que as coisas precisam ser debatidas coletivamente, né? E recorrendo-se, sim, a estudos de especialistas, como é o meu caso, né? Porque é interessante, né? Se eu fosse, por exemplo, reitor, eu não poderia tomar decisões sobre o que deve ser feito lá em relação à farmácia, porque eu não entendo nada das pesquisas farmacológicas. Só que qualquer um acha que entende de educação e que qualquer novidade que apareça aí em educação pode ser adotada sem a gente analisar os fundamentos, o que há por detrás, né? Aliás, por falar em novidade, essa é uma questão que o professor Saviani vem nos alertando já lá desde os anos 80, que é essa ansiedade dos educadores por novidades, né? Tudo que é inovação é uma maravilha. Então, vem algo novo.
E a gente é obrigado a aderir ao que é novo. E se a gente não aderir ao que é novo, né, ou por vontade própria, se não aderir por vontade própria, por entusiasmo, né, pela inovação, a gente tem que aderir porque a instituição nos obriga. Por exemplo, a CAPES, né? A CAPES, quando faz lá a avaliação dos programas de pós-graduação, né, uma das coisas que ultimamente ela tem exigido é o que o programa tem feito em termos inovadores. Por exemplo, as disciplinas da pós-graduação. O que estão fazendo de inovação? Aí eu falei para a coordenadora do nosso programa, falei, ó, a minha inovação é não inovar. Porque como todo mundo se vê obrigado a inovar, eu estou sendo inovador ao não inovar. Estou fazendo aquilo que eu já faço há mais de 20 anos. Então, diga isso para a CAPES, que a minha inovação é não ser inovador. Né? Isso tudo, né, está dentro de uma visão extremamente superficial, imediatista e pragmática de educação, que tem impactos para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio, para o ensino superior, para a pós-graduação. Isso impacta a educação como um todo. Então, discutir sobre teorias da educação, sobre teorias pedagógicas, relacionando isso à nossa visão de sociedade, de conhecimento, é algo que, no meu entender, é necessário para nós entendermos o que nós fazemos. Né? Com frequência, eu tenho dado muito esse exemplo, mas tem exemplos que são bons. Desculpem se sou repetitivo em algumas coisas, mas um exemplo que eu tenho dado, que eu, com frequência, acho que nós agimos da mesma maneira que o Gregor Samsa, aquele personagem daquela obra do Franz Kafka, aquele escritor tcheco, né? Aquela obra A Metamorfose. O Gregor Samsa, ele acorda lá um dia transformado num inseto. E ao invés dele parar para pensar por que ele está transformado no inseto, o que aconteceu para ele acordar um inseto, né? E é um inseto que parece um besouro, assim, né? Tem aquela a parte de trás dura, né? As asas, e ele está com as perninhas para cima, assim, deitado na cama, ele não consegue sair da cama, né? Aí, sabe qual é em vez de ele estar preocupado por que ele acordou transformado no inseto, ele está preocupado que ele vai chegar atrasado para o trabalho. E está tão envolvido, né, tão aprisionado a essa necessidade de produzir, que não para pensar no que nós estamos nos transformando, né? Então, a questão do ensino, em qualquer, repito, não é a questão do ensino, desde da educação infantil até a pós-graduação, não é uma questão puramente técnica. Não é uma questão que se resolva discutindo qual metodologia da moda nós vamos adotar ou não. Questão do ensino é nós pensarmos o que é trabalhar com o conhecimento na formação das novas gerações. O que é o conhecimento, o que é a formação do indivíduo, como nós vemos as relações entre educação e sociedade, como nós vemos o tipo de sociedade no qual nós estamos vivendo. Eu tenho dito, só para dar um último exemplo e para passar a palavra para vocês, eu tenho dito que, por exemplo, fala-se muito em criatividade. É uma palavra que se tornou assim generalizada. Aliás, não é só em educação, não. Em tudo quanto é campo aí da atividade social, é exigida criatividade. Daqui uns dias, escreva o que eu estou falando. Daqui uns dias,
vão criar como é que eu já falei, o TDC. TDC é o transtorno de déficit de criatividade. Então, o indivíduo vai ser diagnosticado como sendo pouco criativo, ou sem criatividade nenhuma. E aí vão se desenvolver terapias e tratamentos, talvez até medicamentos, para esse sujeito que tenha déficit de criatividade. Então, é mandatório, tem que ser criativo. Ok, mas sabe qual é o problema? É que, se por um lado dizem que nós devemos ser criativos, por outro lado, essa criatividade precisa ser uma criatividade domesticada. Uma criatividade que nunca questione o capitalismo, que nunca questione a maneira como a sociedade está organizada. Então, se a gente não questionar como a sociedade está... Porque, veja bem, questionar como a sociedade está organizada é criatividade. Será que a sociedade poderia ser diferente? Será que a gente poderia mudar a sociedade? O que a gente poderia fazer para mudar a sociedade? Isso é pensar algo novo, em criar algo novo. Por isso, criatividade, criar uma nova sociedade. Mas isso está proibido. Proibido. A gente não pode pensar numa nova sociedade. O que a gente pode pensar é que a gente é ser criativo para resolver os problemas do cotidiano desta sociedade e para se adaptar, né, e ser feliz, na medida do possível. Então, criatividade, por isso que eu chamo de criatividade domesticada. É uma criatividade aprisionada aos horizontes restritos do fim da história. Aquilo que o Fukuyama escreveu lá na década de 90, né, que a gente havia chegado ao fim da história. Depois ele disse isso, né? Falou que não tínhamos chegado mais ao fim da história, mas o fato é que, né, o neoliberalismo foi muito bem sucedido nesse aspecto. Conseguiu fazer com que todo mundo, né, acreditasse que a história chegou ao fim e que a gente não tem outro caminho a não ser se adaptar a essa sociedade. Então, pensar sobre teorias educacionais é tentar pensar fora dessa caixinha, né? É tentar pensar as coisas de maneira mais ampla, é questionar os porquês de muita coisa que se aceita hoje em dia como natural. E é por isso, entre outras coisas, que em relação ao ensino médio, já que eu mencionei, né, tenho me posicionado de maneira bastante explícita desde lá, né, de quando o Michel Temer mandou essa reforma do ensino médio para o Congresso. Então, esse meu posicionamento não é de hoje, é desde quando Michel Temer mandou essa reforma para o Congresso que eu me posiciono contra a reforma do ensino médio. Me posiciono contra esse ensino médio. Esse ensino médio quer formar os jovens para eles não terem a capacidade, não sentirem a necessidade, né, de ver as coisas de maneira mais ampla, de discutirem as coisas numa perspectiva mais ampla, mais profunda, que vá além do imediatismo do cotidiano, né? Não é por acaso que, por exemplo, nessa nova, entre aspas, visão de ensino médio, né, que é esse ensino médio esvaziado de conhecimento, a literatura não tem importância, a literatura não tem lugar. Literatura é vista como algo que não é importante para os adolescentes. Pois é, a literatura realmente não é importante para o Gregor Samsa, né? A literatura não é importante, porque senão as pessoas vão começar a questionar por que estamos acordando como insetos. Bom, temos alguns minutos aí para dialogarmos um pouco. Eliane, você está falando com o microfone fechado, né?
Oi, não, eu não estou falando, não. Estou cacuete. Tô lhe escutando aqui. Bom, então fica aberta aí a palavra, né, para quem quiser fazer comentário, né, discutir ou fazer perguntas. Eu estava lendo o chat aqui, na verdade, professor. Estava vendo se tinha alguma pergunta aqui, mas por hora não temos perguntas no chat, apenas comentários aqui muito interessantes, muito importantes acerca da linha de raciocínio que o professor desenvolveu. Então, Bom, então, se você puder ler os comentários. Claro. Aqui, deixa eu pegar aqui a Durley, a nossa querida colega Durley, fala aqui modismo educacional. A Juliana, que é a nossa diretora de ensino também, que está acompanhando aqui o curso, teceu o seguinte comentário: inclusive, essa questão da inovação é uma dimensão de avaliação dos cursos superiores no INEP. A Thaís Guedes escreveu o seguinte: uma frase que li recentemente do professor Newton, que sublinhei. Há quase uma obsessão pela novidade e a inovação tornou-se uma virtude que não é posta em questão. Aí a Silvia diz que anota também aqui a frase. Aí o colega Werther diz que o modismo é fruto do amadorismo pedagógico, mas eu entendo que tenhamos sim que ser inovadores com fundamentos. A Jaqueline comenta aqui que a criatividade que se espera, né, nesse modelo é uma criatividade aprisionada às expectativas sociais e dentro das normas já estabelecidas, e a escola também faz isso, né? E a Thaís comenta que é sem visar a transformação, outra forma de organização social, mas para fins imediatos e produtivos. Então, é o que nós temos aqui da troca de figurinhas aqui, de comentários, né, até o presente momento. Mas a palavra está aberta, né, colegas? Fiquem bem à vontade em erguer a mão, abrir o microfone e fazer as suas contribuições. Assim que eu recebi do professor, eu já postei lá na sala do Moodle os textos. Eu não sei se vocês já conseguiram ver. Eu vi que nem todo mundo acessou o curso ainda, né? Mas o cronograma das aulas síncronas está postado lá no curso. E também as leituras, né? Porque algumas das leituras elas já estão com link de acesso e outras leituras eu precisei, o professor me enviou e elas estão baixadas numa pasta lá no Moodle. Então, o material já está todo lá. O material que foi falado aqui, o cronograma, né? Ele já está postado no Moodle e as leituras também estão disponíveis para que vocês possam acessar. O colega Felipe está dizendo que esse recuo da teoria será ainda maior com o avanço das inteligências artificiais, né? Estamos aqui em tempos de chat GPT, né, professor, e outras coisas mais, né? A Thaís está dizendo que está sem áudio, mas pensei que o professor poderia destrinchar melhor o caráter ideológico do discurso da inovação em diálogo com o que o colega Werther aponta. Desculpa, Werther, se não é essa a pronúncia, tá? Se não for essa a pronúncia do seu nome, você me desculpa, por gentileza. Bom, em relação a essa questão da inteligência artificial, né, e do recuo da teoria, em primeiro lugar, a gente precisa entender que o desenvolvimento tecnológico ele não ocorre desvinculadamente das relações sociais no seu todo, e especialmente dos interesses econômicos, né? Então, isso já lá no começo do processo, no começo da sociedade capitalista, né? Marx analisou como que no início do capitalismo, né, aquilo que deveria ser desenvolvimento humano, né, e libertação do ser humano
das atividades penosas ou da parte mais penosa das atividades, que então passaria a ser realizada pelas máquinas. Então, as máquinas aliviando o trabalho humano, né? No capitalismo, tornou-se o oposto. Então, ao invés das máquinas aliviarem o trabalho humano, né, elas tornaram o trabalho mais penoso. Elas intensificaram o trabalho. Elas fizeram do trabalhador um apêndice da máquina. Então, ao invés da máquina ser um meio para o trabalhador, inverte-se a relação. O trabalhador é que se torna um meio, né? Então, nós temos aí o desenvolvimento tecnológico como algo que, em si mesmo, ele não é negativo ou positivo. O desenvolvimento tecnológico é algo necessário ao ser humano, porém que dentro de determinadas relações econômicos, sociais, aquilo que seria algo positivo torna-se negativo, ao menos para o trabalhador, né? E isso vem ocorreu ao longo dos séculos aí de existência do capitalismo. Ao longo do século XX, isso ocorreu de maneira particularmente intensa, e nós vimos, por exemplo, a robotização, né? A robotização seria uma forma de liberar o ser humano, liberar as pessoas, para a realização de outras atividades que sejam mais livres, mais humanizadoras, que desenvolvam o ser humano em múltiplas direções, né? Então, aquela ideia de desenvolvimento omnilateral ou multilateral ou integral, como queiram chamar, mas a ideia de desenvolvimento das pessoas em múltiplas direções e o indivíduo não ser treinado para realizar uma única operação, uma única atividade. Então, a ideia de que a robotização traria essa liberação do ser humano para essas atividades, né? Mas o que aconteceu? Na verdade, o que a robotização gerou foi desemprego. Então, muitas vezes o desenvolvimento tecnológico, ele acentua a exploração, outras vezes ele gera desemprego, né? Mas isso não é pela tecnologia em si mesma, isso é por conta do universo das relações socioeconômicas nos quais essa tecnologia está inserida. Com a inteligência artificial vem ocorrendo a mesma coisa. Por que estão desenvolvendo a inteligência artificial? Porque estão atrás do lucro, né? O que leva ao desenvolvimento da inteligência artificial é a busca desenfreada do lucro. É a sanha do capital. É o capital que é insaciável, né? Nessas circunstâncias, a inteligência artificial, né, tudo está indicando que ela vai gerar desemprego, assim como a robotização, a automatização gerou desemprego. Tudo indica, ela vai gerar desemprego, e tem um problema, né? Que é o ser humano deixar de ser o sujeito. Porque assim como no processo de produção fabril, no capitalismo, o trabalhador deixou de ser o sujeito do processo, né? Em várias situações tem ocorrido isso. O ser humano deixa de ser o processo, o sujeito do processo, né? E ele passa a ser dominado por aquilo que ele mesmo cria. O exemplo mais notório disso, sem dúvida, é o mercado. Isso que nós chamamos sociedade do mercado. Não é a humanidade que controla o mercado. É o mercado que controla a humanidade. É o mercado que controla os rumos da sociedade. Nós estamos todos escravizados ao mercado. O mercado virou o grande deus da sociedade contemporânea, né?
Nós também estamos escravizados aos sistemas informatizados. Eu, como professor universitário, ao longo das décadas, fui vendo cada vez mais o nosso trabalho ser dominado pelos sistemas informatizados. E eu, como indivíduo, fui vendo a minha vida cotidiana cada vez mais dominada pelos sistemas informatizados. Então, mas os sistemas informatizados, eles são criações humanas. Só que são criações humanas que nos dominam. E toda vez que eu reclamo de alguma coisa, a resposta que eu tenho é: ah, professor, mas o sistema não permite. O sistema tem vida própria, né? Até mesmo para aceitar ou não alunos especiais na disciplina, eu dependo do sistema. Ah, o sistema já fechou. Mas eu perdi a data do fechamento do sistema. Não dá para reabrir? Não, depois que o sistema fecha, ele não reabre. Né? O sistema tem vida própria. Né? E isso tornou-se generalizado. A gente é dominado pelos aplicativos do celular. Veja o celular, né? O smartphone. O smartphone, ele foi criado, no final das contas, para ser um instrumento ou para comandar as pessoas? Deveria ser um instrumento, não deveria? Mas, na verdade, o que ele se tornou? Ele se tornou algo que comanda as pessoas, comanda a vida das pessoas, molda comportamentos. Né? As pessoas têm os seus comportamentos moldados pelo uso dessa tecnologia. E quando eu falo comportamentos, é até a maneira de pensar, de raciocinar, de lidar com a realidade. Então, na verdade, o smartphone tornou-se um modelador da mente humana, ao invés de ser uma ferramenta para a mente humana. Né? Uma vez uma colega falou que se tornou um HD externo, né? As pessoas só funcionam conectadas mas é pior do que um HD externo, né? Porque o HD seria só para guardar, arquivar as informações, né? Arquivos. Na verdade, ele é um processador, né? Ele se tornou processador, então a pessoa não processa as coisas se não tiver com aquele aparelho nas mãos. Bom, e aí a inteligência artificial vem nessa mesma direção, né? E de uma maneira ainda mais grave, mais acentuada, né? As pessoas transferindo para a inteligência artificial, né, a elaboração do pensamento, né, elaboração de textos, produção de obras de arte, enfim. O ser humano, então, está agindo de uma maneira em que, ao invés de colocar a tecnologia a serviço da humanização de todos, a serviço da libertação humana, ele cria tecnologia para dominar, para submeter, para escravizar, alienar e volto ao ponto de partida. Isso, né, está relacionado ao fato de que nós estamos numa sociedade capitalista e o grande objetivo é subordinar as pessoas à economia capitalista. Então, concordo com a pergunta. Essa tecnologia tende, né, a desintelectualizar ainda mais as pessoas. Nós já estamos num processo acentuado de desintelectualização, ou seja, perda de capacidade de pensar sobre a vida, sobre o mundo, etc. A inteligência artificial tende a acentuar isso, né? E aí teve a segunda pergunta, que eu me esqueci. Tem uma pergunta da colega Morgana e corroborando aqui com o que o professor fala, né? Quem de vocês já não foi comprar alguma coisa e pediu um desconto, né? E foi nos dito que o sistema não permite também, né? Esse sistema, se um dia eu me encontrasse com esse sistema, né? Eu queria ter um papo com ele, né? A Morgana está falando o seguinte, aqui, penso que o recuo da teoria tem relação direta com o fortalecimento do empreendedorismo como disciplina nos currículos do IFSC,
o professor poderia abordar algo nesse sentido? Então, nós teríamos aqui uns 10 minutinhos ainda, né? Que o professor precisa concluir às 16h50 para poder buscar sua filha, né? Então, o professor acha que consegue. Então, sim, nós voltaremos a isso no nosso próximo encontro, mas por causa da discussão sobre o neoliberalismo, mas eu vou comentar um pouco, sim, isso. Porque, de fato, essa questão do empreendedorismo está dentro, né, ela faz parte dessa visão, né, vamos usar a palavra correta, de alienação das pessoas, alienação dos sujeitos, para que eles se sintam motivados, adaptados a uma realidade que é uma realidade de desemprego, é uma realidade de precarização do trabalho, precarização das condições de vida do trabalhador, né? Então, nós temos um problema estrutural na nossa sociedade, que é um problema, quer dizer, temos vários problemas estruturais, mas um deles é o do desemprego. O desemprego não é um fenômeno momentâneo, ele é estrutural. Então, a tendência é só de aumento do desemprego. E aí, eu tenho esse problema de ter meus embates com os reitores da Unesp, né? Voltando um pouco mais no tempo, um outro reitor, no tempo anterior, estava no final do mandato dele, também veio aqui na Unesp de Araraquara falar das realizações dele, né? E tudo bem, né? Só que chegou um momento, ele apresentou como uma de suas realizações ter criado na Unesp, para todos os cursos da Unesp, a disciplina optativa de empreendedorismo. Ele falou, essa moçada aí se forma, né? E em vez de ficar pensando em encontrar um emprego, tem que pensar em ser empreendedor, né? Aí eu levantei a mão, falei, professor, eu acho que isso daí precisaria também ser melhor pensado, né? Porque, na verdade, essa coisa do empreendedorismo é uma ilusão, né? É uma ilusão para as pessoas acreditarem que é tudo uma questão de mentalidade, né? Se você tiver uma mentalidade positiva, se você souber sonhar, se você acreditar nos seus sonhos, né? Tudo pode se tornar realidade, né? Todo sonho pode se concretizar. Basta que você acredite no seu sonho, basta que você adquira as competências, né, para ser um bom empreendedor, criativo, né? Então, isso daí é uma grande ilusão, né? É um processo de doutrinação das pessoas para elas acreditarem que é só uma questão de boa vontade, de empenho, de sonhar, capacidade de sonhar, né? E, então, o empreendedorismo, claro que ele se opõe, né, ao domínio de conhecimento teórico, porque o domínio do conhecimento teórico, ele não vai garantir nunca, por si mesmo, que o sujeito desenvolva uma consciência crítica em relação à sociedade, à vida. A gente nunca tem essa garantia. Mas o conhecimento teórico, ele é uma base a partir da qual o sujeito pode começar a questionar coisas que são aceitas com muita naturalidade, né? A questionar, por exemplo, por que estamos destruindo a natureza? Por que as condições de vida no nosso planeta estão chegando num ponto extremo, né? no limite do suportável pela natureza? O que poderia ser feito em termos de mudanças na produção da materialidade da vida humana para a gente reverter esse processo de destruição da natureza? Por que nós vivemos numa sociedade em que as desigualdades sociais não diminuem, ao contrário, elas só aumentam? Vejam na pandemia, né? A pandemia, a concentração de riqueza aumentou, né? Os super ricos se tornaram mais ricos e os super pobres se tornaram mais pobres. Aumentou
a extrema pobreza e aumentou a extrema riqueza. Quer dizer, migrou, né? Riqueza migrou. Riqueza não cai do céu, né? Ela migrou. Então, o conhecimento teórico não necessariamente vai levar as pessoas a desenvolverem esse tipo de análise crítica, mas sem ele, esse tipo de análise não se torna possível, porque a gente precisa de abstrações, a gente precisa de teorias para ir além das aparências, né? Tem aquela epígrafe que eu coloco no meu texto, deixa eu ler aquela epígrafe do Karel Kozik. O Karel Kozik foi um filósofo tcheco, né? Assim como o Franz Kafka era tcheco, o Karel Kozik também. Aí tem um livro do Karel Kozik intitulado A Dialética do Concreto. Num certo momento, o Karel Kozik escreve o seguinte: como as coisas não se mostram ao homem diretamente tal qual são, e como o homem não tem a faculdade de ver as coisas diretamente na sua essência, a humanidade faz um detour para conhecer as coisas, quer dizer, ela faz um desvio para conhecer, ela não vai em linha reta, ela faz um desvio para conhecer as coisas. Conhecer as coisas e sua estrutura. Aí ele prossegue: justamente porque tal detour é o único caminho acessível ao homem para chegar à verdade, periodicamente a humanidade tenta poupar-se o trabalho desse desvio e procura observar diretamente a essência das coisas. Então, conhecer a realidade exige esse desvio que é passar pelas teorias, pelas abstrações, para a gente conhecer a realidade concreta. A gente não conhece a realidade concreta de forma direta, imediata. Semana que vem nós vamos falar mais sobre isso. Semana que vem, no nosso próximo encontro, nós vamos falar mais sobre isso. Então, a gente não conhece a realidade de forma direta, imediata. A gente precisa da mediação dos conceitos, das teorias, das elaborações que foram produzidas ao longo da história pela humanidade. Mas, como diz o Karel Kozik, né, de tempos em tempos a humanidade se cansa, porque isso exige esforço, exige persistência, exige paciência, exige disciplina de estudo, né, disciplina de pensamento, e de tempos em tempos a humanidade se cansa disso e decide acessar a realidade de maneira direta. E isso nunca dá certo, né? Isso só cria ilusão de que nós estamos enxergando a realidade e não estamos. O empreendedorismo faz parte dessa grande ilusão, né? Dessa visão extremamente ilusória sobre a sociedade, sobre o trabalho, sobre a vida humana. Mas semana que vem, quando falar... Semana que vem, ó, é que eu estou sempre pensando que a semana que a aula, né? No nosso próximo encontro, quando voltarmos a conversar, vamos falar um pouco mais sobre essa questão do empreendedorismo, discutindo, né, o empreendedorismo como parte do neoliberalismo, dessa visão de sociedade. Colegas, como o professor Newton pediu para que nós encerrássemos às 10:45, né, que ele precisa pegar a filha na escola, eu ia propor para que o colega William, que pediu, que levantou a mão, e que o colega Felipe também, que havia manifestado aqui no chat que ele queria falar, será que daria para a gente continuar essa conversa lá no nosso fórum de dúvidas e discussões gerais? Eliane, Sim. Podemos ficar mais 5 minutos. Tá. Pode ser, então? 2 minutos e meio para o Felipe, 2 minutos e meio para o William, pode ser? Felipe, então, que o Felipe havia pedido antes, aí, se vocês quiserem ampliar, também podem usar o fórum, né? Bem tranquilo. Felipe, sim, a palavra é sua, então. Não, obrigado, Eliane, obrigado, professor Newton. Vou ser rápido, vou ser breve, porque eu não quero também prejudicar o horário, né?
Mas boa tarde aos colegas que estão acompanhando. Não, de forma muito breve, assim, queria parabenizar a iniciativa, né, da gestão de fazer essa formação e agradecer ao professor Newton por estar aqui. Só para contextualizar, professor, eu ainda não sou servidor, né, hoje eu sou aluno de licenciatura do IFES, que estou terminando o meu curso, mas me interessei muito pela formação porque uma das minhas áreas de estudo é a pedagogia histórico-crítica e como isso se materializa no Instituto Federal, sendo nossa concepção de educação, né? E eu achei muito interessante a gente começar esse ciclo de formação com essa discussão, né? Pensar a teoria pedagógica, pensar todos esses elementos que a gente discutiu, porque eu imagino que tal qual o professor Saviani, a gente está num caminho de refletir histórico-criticamente a educação para poder, de fato, entender a pedagogia histórico-crítica, porque ela vem desse lugar também, né? Ela vem do processo de reflexão sobre as teorias pedagógicas para ela, né, emergir como uma proposição de fato, né? Eu acho que essa problematização das teorias pedagógicas e como o capital também tem contribuído com esse movimento de esvaziamento da formação de professores, que eu posso também falar muito bem, porque eu vivo isso, né, na instituição, no curso de licenciatura, então sei o peso que isso significa também nos nossos cursos de formação e a dificuldade que é, às vezes, a gente tentar, né, reformular, repensar isso internamente nos cursos. Então, é um aspecto importante. E, para além disso, algo que eu achei muito importante, muito interessante, é que a gente também discute essa trajetória das teorias educacionais até aqui, mas nós estamos pensando também, como o professor Saviani, no futuro, né? Ou seja, pensar uma educação e uma pedagogia para a construção de uma outra sociedade, né, que esteja comprometida com a emancipação da classe trabalhadora e com a superação da sociedade de classes. Acho que o livro Escola e Democracia também fala muito sobre isso. Então, acho interessante da maneira como a gente trabalhou isso ao longo desse primeiro encontro, e acho que vai ser importante para aquilo que o IFSC precisa pensar, né, na sua concepção de educação. Quão afastado nós estamos de materializar a pedagogia histórico-crítica nas nossas vivências enquanto instituição de ensino. Eu entendo que hoje o IFSC não entende historicamente o que significa nós sermos uma instituição que oferta ensino médio integrado e tem como base a pedagogia histórico-crítica, que a gente não entende exatamente o papel da educação profissional nesse contexto da sociedade capitalista e no Brasil, enquanto uma sociedade, né, um país em desenvolvimento que é dependente, né? E que a gente não tem percebido que de cima e embaixo a nossa estrutura enquanto instituição de ensino está sendo operada sem a gente ter justamente no horizonte essa concepção que nos situa como vetores, digamos assim, da emancipação da classe trabalhadora, né? Então, acho que foi muito importante e estou ansioso para as nossas próximas atividades. Então, é isso. Obrigado pela presença. Obrigada, Felipe, querido. Só dizer bem rapidinho que o convite também foi estendido não apenas aos servidores e servidoras, mas também aos estudantes das licenciaturas, né, por o assunto interessar também a esses estudantes. O colega William, que havia pedido a palavra, por gentileza. Gente, para respeitar o nosso tempo, eu não tenho problema, depois eu continuo lá no fórum e talvez a gente possa, no próximo encontro, seguir, porque a minha pergunta era justamente sobre a relação, né, da disseminação do neoliberalismo e as teorias pós-modernas e sua migração assim, nos currículos de pós-graduação no Brasil. Porque o professor toca um pouco nisso no artigo dele da aula de hoje. E eu sou da área de letras, isso acontece muito também na área de letras, não só na educação. Então, de repente, a gente pode colocá-lo no fórum e falar um pouquinho mais do próximo encontro, porque eu acho que é um debate que demandaria um tempo. Ok, William, nós voltaremos sim a isso e no próximo encontro nós vamos falar mais sobre neoliberalismo, mas no nosso quarto encontro a questão do pós-modernismo aparecerá também novamente. Então a gente vai voltar a essa questão e depois, à medida que nossas discussões forem evoluindo, posso também passar sugestões de textos e de leituras para quem tem interesse nessa e em outras temáticas. Encerramos, então. Muito obrigada, então, pela presença, pela participação, pelas reflexões a todas e todos. Obrigada
professor Newton, desejo um excelente final de semana para vocês e estamos à disposição. O fórum está disponível lá para que vocês possam fazer as suas manifestações e qualquer dúvida, qualquer necessidade, vocês podem escrever ou diretamente para o professor Newton ou para mim, né, qualquer coisa operacional aqui do curso, que assim que possível eu já estou retornando. Então, gratidão e tudo de bom. Tenha um excelente final de semana e obrigada por esse momento maravilhoso. Obrigada. Tchau, tchau.